Glória a Deus. Irmãos, nós voltamos estudando a carta aos Efésios. Demos uma parada por conta do final do ano. Tivemos algumas ministrações específicas. Estamos retornando agora em Efésios capítulo número 4. Em breve todas essas ministrações elas estarão disponíveis lá no nosso canal no YouTube, certo? Nossos meninos da mídia, em nome de Jesus. Elas estão indo aos poucos, entrando lá no canal. E se você não faz parte ainda lá dos inscritos, entra lá, se inscreve no nosso canal, veja as nossas mensagens. Temos muito conteúdo, graças a Deus o Senhor tem nos abençoado muito. Temos muito conteúdo no canal, então entra lá, assiste, revê, relembra, compartilha as nossas mensagens com outras pessoas. Você sabe que tem algumas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, você lembra de alguma pregação, encaminha para essa pessoa aí. O Senhor tem feito maravilhas aí no meio das redes sociais, no meio da internet, amém? Glória a Deus. Então, nós estamos hoje no capítulo número 4, certo? Irmãos, essa parte agora da carta aos Efésios, capítulo 4, 5 e 6, ela vai falar da parte prática do Evangelho, da parte prática de tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou no capítulo 1, 2 e 3. Essa primeira parte da carta aos Efésios, ela é uma parte mais teológica, ela é uma parte mais mística, ela é uma parte mais espiritual, mas agora na segunda parte é uma parte bem prática. Então, fazendo um resumo aqui um pouquinho daquilo que nós já falamos e nós já aprendemos, lá no capítulo 1, se você tiver com a sua Bíblia aberta, volta lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo no capítulo 1 dá uma breve saudação para os irmãos que estão em Éfeso, né, os santos em Cristo Jesus, como ele faz em todas as suas cartas, né, saudação e menção do seu apostolado. Depois o apóstolo Paulo ele decorre com um hino de louvor, falando sobre as bênçãos espirituais que Cristo Jesus revelou a ele, que ele fez a nós. Que as bênçãos são eleição, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, nós somos predestinados. Deus ele preparou tudo para que você recebesse o evangelho e o amor dele. Depois nós recebemos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E em quarto, o Senhor nos revelou o seu mistério, a sua boa vontade. E por último, Cristo Jesus, ele nos sela com o teu Espírito Santo. O Espírito Santo que é o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo que é a garantia da nossa salvação. Porque nós hoje que estamos aqui em 2022, ninguém viu Cristo ser crucificado, viu? Alguém viu Cristo ressurreto? Não, mas você por meio do Espírito Santo recebeu essa mensagem e o Espírito Santo garante que isso é verdade. Então você agora foi selado. Ele é um selo de inviolabilidade e um selo de autenticidade. Então você tem esse selo, o selo do Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo termina o capítulo 1 fazendo uma oração intercessória. Por tudo aquilo que Deus revelou para ele, ele já explicou, agora ele ora para que os irmãos entendam isso que ele acabou de falar. Então todas as vezes, irmãos, que você ministrar algo no coração de alguém, que você pregar uma mensagem ou uma palavra, em seguida você tem que orar para que essa pessoa receba essa mensagem que você pregou. E é assim que o apóstolo Paulo faz no capítulo 1. Passando para o capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar sobre a salvação pela graça. E ele começa o segundo capítulo, os primeiros versículos, falando sobre a depravação do homem, de como o homem era sem Deus. Lembra lá? O homem não queria nada com Deus, estava separado de Deus, vivia segundo o curso desse mundo, segundo o curso das potestades do ar, fazendo a vontade da sua carne, a vontade do seu coração. Mas, entretanto, todavia, essa palavra de transição, Deus que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor, nos vivificou, estando nós ainda mortos em delitos e em pecados. E não só nos vivificou, mas nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Então antes nós éramos mortos, agora estamos vivos e fazemos parte da família de Deus. Hoje nós nos assentamos na mesa do Rei, junto com Cristo Jesus, certo? E depois ele começa a falar no capítulo 2 sobre a reconciliação de dois povos. Lembra lá no Antigo Testamento, o povo judeu e o povo gentil? Havia dissensão entre eles, eram inimigos, como Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco, não podiam se ver, não podia se tolerar. E agora Cristo Jesus
derruba a parede de inimizade que estava no meio deles e faz de 2 povos um único povo. E ali começa a sua igreja, ali começa a sua família. Glória a Deus por isso? Certo. Apóstolo Paulo agora entra no capítulo 3, ele vai falar da sua vocação. Ele foi separado para o ministério de pregação do evangelho para o povo gentil. Os outros apóstolos pregavam para os judeus, mas o apóstolo Paulo recebe a incumbência e foi chamado para pregar justamente para os gentios. E aí no capítulo 3, depois que ele fala da sua vocação e daquilo que ele foi chamado, ele faz uma oração novamente. Segunda oração da carta. Vamos lá, capítulo 3, você está aberto lá comigo? Eu fui falando e não corri. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por conta disso, por conta de tudo aquilo que ele já falou, ele se coloca de joelhos diante de Deus Pai Todo-Poderoso para orar por aqueles que receberam essa mensagem e essa palavra. Segunda oração do apóstolo Paulo. E se você decorrer o capítulo 3, você vai entender um pouco mais sobre essa oração, né? Não é o nosso tema de hoje, nós já falamos sobre isso, mas fica a dica para que você possa ir lendo e relembrando. Eu fiz aqui um convite e eu dei essa sugestão para os irmãos no primeiro dia que eu comecei a pregar sobre a carta aos Efésios. Eu falei, irmãos, leiam a carta aos Efésios. Carta aos Efésios, 6 capítulos. Você lê muito rapidinho. Tirou meia horinha do seu dia, você consegue ler capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você precisa ler constantemente. Lê uma vez, lê 2, lê 3, para que você possa ir entendendo e essa mensagem possa ir entrando dentro do seu coração e da sua mente. Não vou perguntar quem leu, para que os irmãos não fiquem constrangidos, né, irmãos? E olhando para os rostinhos lindos dos irmãos, que os irmãos estão aqui, né? Nós não sabemos quem leu, quem não leu, mas eu digo para vocês, irmãos, leiam. Leiam. Leiam e releiam, porque a carta ela é maravilhosa. Quer dizer, toda a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, amém? Agora no capítulo 4, eu vou fazer a leitura, nós vamos ler do versículo 1, irmãos, até o versículo número 16, tá bom? Eu vou ler aqui, se os meninos conseguirem projetar aqui, se você tiver sem Bíblia, me acompanhe, você vai me acompanhando na sua palavra aí. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão também antes tenha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres, querendo o aperfeiçoamento de todos os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade ou em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glória a Deus pela sua palavra. Pai querido, muito obrigado, Jesus. Nos ensina, Pai, nos acompanha e nos abre a nossa mente. O primeiro versículo, irmãos, o apóstolo Paulo começa dizendo assim, ó, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados. Então, olha só, a palavra rogo-vos. Sempre quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente sempre parece que está bem calminho, bem tranquilo, né, irmãos? Eu que tenho a voz bem baixinha, a gente lê, né, rogo-vos.
Mas, irmão, você sabia que a palavra de Deus e aqueles que escrevem, ela tem um som, ela tem um tom, certo? E essa palavra rogo-vos é a mesma palavra que aparece lá em Romanos. Lembra o apóstolo Paulo dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, irmão, sabe o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Tem um meme na internet do Leandro Vieira, que o Leandro Vieira foi tentar ensinar os irmãos como é que o apóstolo Paulo falava sobre isso. E ele falava assim, ó: pelo amor de Deus, eu clamo a vocês que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então não era calminho. O apóstolo Paulo estava fazendo um apelo. Ele estava gritando e dizendo: pelo amor de Deus, eu rogo-vos, meus irmãos, eu rogo-vos. É um apelo. Ele está gritando, ele está apelando. Pois eu, prisioneiro do Senhor, o preso do Senhor, que vocês andem como é digno da vocação que vocês foram chamados. Eu clamo pelo amor de Deus e peço para que vocês andem como fossem chamados. Porque sabe o que acontece, irmãos? A carta aos Efésios, é claro que foi destinada à cidade de Éfeso, mas depois ela tem uma proporção e invade todas as nações. Mas o que estava acontecendo naquela cidade era assim: o apóstolo Paulo prega o evangelho, outros irmãos pregam o evangelho, é implantada uma igreja ali, os irmãos começam a congregar, mas agora começa a chegar ali judeus e gentios, que foram salvos por Cristo Jesus e estão congregando no mesmo lugar. Então agora começa a ter dissersão. Agora começa a ter problemas, porque aquele que era o gentil, que aceitou a Cristo Jesus, como ele já não cumpria a lei, que não cumpria mesmo, e agora ele sabe que Cristo já cumpriu no lugar dele, é que ele não cumpre mesmo. Mas tem o judeu que recebeu a Cristo Jesus. E aí o judeu que recebeu a Cristo Jesus, ele dizia assim: ó, eu recebi a Cristo Jesus como o único suficiente Salvador, mas eu não como carne de porco. Nem adianta no final do ano trazer lá o pernilzinho, que se tiver pernilzinho eu vou embora. Pururuca, costelinha de porco, sem chance. E outra coisa, não trabalho no sábado. E outra coisa, vou circuncidar o meu filho. E aí ficava aquela rivalidade, aquela briga, né? Ah, por que o irmão vai ter que comer a carne de porco? Por que o outro não come? E ficava aquela picuinha e todas aquelas coisas. Então agora, nessa primeira parte que nós estamos estudando aqui do capítulo 4, ele vai falar sobre a unidade da fé dentro da igreja. Das discussões que nós temos, das diferenças que nós temos dentro da igreja, e o apóstolo Paulo está falando sobre isso, certo? E aí ele continua no versículo 2, olha só: com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Pega a palavra suportando, irmãos. Suportando, vem de suporte, suportar. Aqui a gente tem dois entendimentos para essa palavra. A primeira palavra de suporte ou de suportar seria mais ou menos como esse suporte está segurando essa caixa de som, certo? A caixa de som está parada, está sustentada aqui, mas existe um suporte para ela. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, vocês têm que ser suporte para o irmão. Entende o que vocês têm que ser para o irmão? Um sustento, uma ajuda, colocar ele para cima, orientar, suportar. Temos esse entendimento. A palavra suporte ou suportar pode ser desse entendimento de suporte, como nós estamos vendo na caixa de som ou na TV, alguma coisa assim. Mas o suportar vem de suportar mesmo, irmão. Entendeu? Ele está dizendo, ó, tem hora, Mônica, que não vai ter jeito. Eu vou ter uma diferença, você também vai ter, você vai ter uma opinião, mas eu tenho que te suportar. Como? Mansidão, humildade, longanimidade. Certo? Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo? E tem hora que não vai ter a mesma opinião, irmãos, mas nós temos que suportar uns aos outros. E aí a gente fala, não acredito, lá vem aquele irmão, eu tenho que suportar ele. E raiva, né? Não é assim. Suportar com mansidão, longanimidade. Sabe o que é longanimidade?
ânimo longo. Olha só, ânimo longo, mansidão, humildade. Então, quando fala suportar, nós temos esses dois entendimentos. Suportar de realmente de aturar, de aguentar, mas de uma maneira humilde, mansa e com ânimo longo, e suportar dando suporte e ajuda. Agora, você já pensou, irmãos? Você tem aquele irmão que o irmão, tudo você fala A, ele fala B. Você fala azul, ele fala vermelho. Você fala preto, ele fala branco. Ele fala Flamengo, ele fala Vasco, né, irmão? Agora, meu irmão Edilson é sensacional, né? Outro dia eu dei o exemplo, aí ele chegou no final da administração e falou: ô, irmão, mas você tinha que usar logo o time do Flamengo, irmão. Não tinha outro time para você usar, não? Por exemplo, Corinthians? O irmão fala tão calmo, né? É maravilhoso. Então, irmãos, é assim. Você tem problema com o irmão, mas a palavra está dizendo que você tem que ajudar ele a subir. Olha só. O evangelho é na contramão do mundo. Olho por olho, dente por dente. Não. Suporta. Ajuda a subir. Ajuda a se desenvolver. Ajuda a resolver os seus problemas. Ame aquele que vos persegue. Dê comida aos seus inimigos. Aleluia. Porque irmãos, a coisa mais fácil que tem é você retribuir aquelas pessoas que te agradam. Jesus está dizendo assim: você amar quem já te ama, aí é muito fácil. Aí é mamãozinho com açúcar. Amar quem já te ama é muito fácil. Jesus está dizendo: ame aqueles que vos odeiam, que vos perseguem, porque assim vocês farão diferente aos escribas e os fariseus, senão vocês são iguais a eles, hipócritas. Então, irmãos, o evangelho, ele é simples, mas ele é cheio de uma complexidade, e ele é muito profundo. Tem que estar preparado para viver a esse evangelho. E aí, irmãos, existiam essas divergências lá dos irmãos com relação a esses pontos de vista, certo? E aí você fala assim: Davi, mas pode ter diferenças dentro da mesma igreja com relação a ponto de vista de algumas coisas que está na palavra? Pode, desde que isso seja secundário, desde que isso não interfira na salvação e na divindade de Cristo Jesus. Nós podemos divergir em muitas outras coisas, nós só não podemos divergir na salvação e na divindade de Cristo Jesus. Vocês sabem qual que é a diferença de um erro, de um equívoco e de uma heresia? Erro e equívoco, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na nossa igreja, nós cremos e nós praticamos o batismo por imersão. Mas nós temos outros irmãos que acreditam e praticam o batismo por aspersão, que é quando você derruba a água pela cabeça, certo? Existem base bíblica para os dois. Tanto é que um acha e o outro também acha. Alguém está certo e alguém está errado. Mas isso é um erro ou um equívoco que não tem nada a ver com heresia. Isso não interfere na sua salvação e nem tira a divindade de Cristo Jesus, certo? Isso não vai interferir. Se você batiza por imersão ou por aspersão, não vai interferir. Então isso é um erro ou um equívoco. Agora, uma heresia é contra a divindade de Cristo Jesus. Por exemplo, nós sabemos que em toda a palavra de Deus, ela fica muito explícito a Trindade. Deus Pai, Jesus Cristo Filho e o Espírito Santo de Deus, que é um Deus com 3 pessoas, com 3 personalidades, que se falam e se completam entre si. Tem pessoas que não acreditam que Cristo Jesus é o próprio Deus. Então aí você tira a divindade de Cristo Jesus. Aí não tem conversa. Aí não tem jeito. Aí assim, isso é uma heresia, ok? Então, erro e equívoco é algo que não interfere na salvação e nem tira a divindade de Cristo. E heresia é tudo aquilo que vai contra a divindade de Cristo ou que implica na nossa salvação. Amém? Glória a Deus por isso. Então, no versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A palavra vínculo, irmãos, é o que nos mantém, certo? E a paz é o que é usado para nos manter em unidade. Se nós formos fazer um exemplo, ou uma referência, ou uma analogia com relação a vínculo, sabe quando você pega umas folhas de papel sulfite e você grampeia ela? Ali tem um grampo, certo? Aquele grampo está mantendo as folhas
juntas, né? Presas uma na outra. Então, podemos dizer que o grampo é o vínculo, certo? O grampo é esse vínculo que nos mantém pela paz, para que a gente possa andar em unidade. Agora, irmãos, você sabe que há uma... como é que eu posso dizer? Há uma conversa no mundo, principalmente por parte de uma igreja, que ela diz que nós, os cristãos protestantes, somos os que mais erramos no vínculo da paz. Porque nós somos os crentes são os que mais se dividem. São os que mais se dividem. Você pode ver, nós temos várias linhas teológicas, linhas de interpretação no nosso meio e várias denominações. Nós temos igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, igrejas presbiterianas, igrejas tradicionais, igrejas batistas. Temos tudo isso. Há uma diferença de umas para com as outras. Se nós formos andar aqui na nossa igreja, na nossa rua que nós estamos aqui, quantas igrejas nós temos aqui? Temos uma aqui, temos uma outra lá na frente. Na viela aqui do Moisés tem uma. Na viela do Brilhante tem outra. Do outro lado da rua tem outra. Nós podemos falar de 5 ou 6 igrejas que tem aqui. 6 denominações diferentes. 6 placas diferentes. Da Padre Arlindo para cá, 22 igrejas. Então, nem tudo que essa igreja que está falando de nós é mentira, é verdade. É verdade mesmo. Nós somos o povo que mais se divide. Se nós estivermos aqui, surgir um problema entre nós aqui, sabe qual que é a tendência de acontecer com os irmãos quando não resolvem seus problemas? Mudar de igreja. Eu não resolvi meu problema, eu vou para a igreja aqui. Eu tive um problema com o pastor, eu vou para outra. Ou eu posso aqui levantar um povo e dizer assim, irmãos, aqui é o seguinte, ó, o pastor Henrique está indo por uma linha, não estou gostando muito. O que vocês acham da gente abrir um ministério? Abrir um ministério próprio, irmãos, vamos lá. Aí começa uma outra igreja, uma outra divisão. Então nem tudo que eles falam é mentira, tem um pouco de verdade. Mas nós temos que saber entender essa palavra e correr na contramão disso. Nós podemos ter sim uma unidade e um vínculo de paz com os irmãos que têm outras denominações, que pensam diferente em alguns outros aspectos, desde que não seja heresia. Quando eu estou na porta, ou eu estou ali, eu vejo que está passando um irmão, um crente em Cristo Jesus, um servo do Senhor, eu cumprimento com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. E eu não quero nem saber se ele é da A, da B, da C ou da D. Está com a Bíblia ou está vestido de crente? Eu digo, irmão, está com... né? Às vezes você vê os irmãos passando aí com o sapatão do Marco Feliciano, fala, mas é servo do Deus Altíssimo. Irmão, a paz do Senhor, bom culto, Deus abençoe. Entendeu? E nós podemos viver sim, no vínculo da paz. Então o apóstolo Paulo está falando isso para que a gente tenha esse vínculo dentro da igreja local, que é essa nossa igreja que nós estamos aqui, essa grande família que nós estamos aqui, mas também na igreja universal, essa igreja espiritual do Senhor que está fora. Nós podemos ter essa paz com os irmãos, mesmo divergindo em alguns outros assuntos ou aspectos, amém? E aí ele continua no versículo 4, dizendo assim, ó, porque há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, sobre todos e por todos e em todos vós. Então, irmãos, não há dois deuses, não há dois espíritos, não há duas esperanças, duas fé ou dois batismos, há um só. Porque há motivos de tanta dissensão, de tanta discussão? Há um só Deus. Deixamos todas as diferenças de lado, irmãos, e corremos para Cristo Jesus, que é o único Deus. E aí nós falando, irmãos, se a gente for pegar todas essas igrejas que divergem, ou até mesmo dentro de nós, dessas divergências, dessas coisas, mas se a gente for falar sobre aquilo que é básico, aquilo que é essencial na vida cristã, você vai ver que todos eles se ajuntam, que é basicamente o credo apostólico. O que é o credo apostólico? É uma confissão de fé. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio em Jesus Cristo, seu Filho, que nasceu de um nascimento virginal.
Eu creio que a Bíblia é a única regra de prática e de fé a ser seguida. Eu creio em céu e inferno. Eu creio que Cristo Jesus veio nesse mundo para evangelizar, padeceu por conta dos meus pecados. Eu creio que ele foi crucificado. Eu creio que ele foi morto. Eu creio que ele ressuscitou ao terceiro dia em forma literal. E eu creio que ele foi assunto aos céus. Está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E em breve voltará. Então isso é o credo apostólico. Se a gente for falar com os irmãos que estão aqui, muitos deles vão acreditar na mesma coisa. Então nós estamos no mesmo caminho, no mesmo Deus, na mesma fé, no mesmo batismo, num só Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Vocês entenderam? E aí, irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Lá em João, Jesus Cristo vai orar por nós, para que nós possamos ter unidade. Os meninos conseguem projetar para mim? Ou você abre aí, João, capítulo 17, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor: e eu já não estou mais no mundo, Jesus Cristo falando, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Cristo Jesus orando ao Pai, para que Ele possa nos guardar aqui nessa terra, para que a gente possa ser um com nós, como Cristo é um com o Pai. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? Maravilhosa e difícil de fazer, né, irmãos? E aí, essa primeira parte, então, ele está falando sobre a unidade da igreja. Tudo aquilo que nós falamos agora, todos esses versículos, se trata da unidade da igreja, o vínculo da paz, porque só há um único Deus, Jesus Cristo de Nazaré, certo? Então, vivamos em unidade. Agora, a partir do versículo 7, ele vai falar sobre a diversidade dentro da igreja, a diversidade dos serviços, dos dons dentro da igreja. Aí ele diz lá no versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. No último versículo, o apóstolo Paulo está falando sobre a unidade, e agora ele começa a falar sobre essa graça que foi dada a cada um de nós, segundo o dom de Cristo. Então, irmãos, dentro da igreja e dentro das outras igrejas, as pessoas são todas diferentes, não há pessoas iguais, certo? Não há pessoas iguais. Eu sou filho de um paranaense com uma alagoana. Fui criado na região do ABC, né? Aí nós temos o pastor Henrique, que veio da Paraíba e se casou com a Miriam, que é mineira. É isso, irmã? Né? Dos pãozinhos de queijo lá, os docinhos de leite, né? Glória a Deus por isso. Então, uniu ali o casal. Nós temos a Mônica, que eu não sei onde, é aqui mesmo, no Brasil, né, irmã? Glória a Deus, a irmã não é estrangeira, né? E no planeta Terra, né, irmã? Glória a Deus. Então, irmãos, é brincadeira, tá, irmão? Fica brava comigo, você sabe que você tem que, né, suportar. Mansidão, longanimidade, né, humildade. E aí, irmãos, as pessoas são todas diferentes. E aí, até algumas pessoas falam que Deus parece que ele tem senso de humor, né? Pega todo mundo que é diferente, cultura diferente, hábitos diferentes, junta todo mundo, põe tudo dentro da mesma igreja. Fala, agora vocês ficam aí, se estapem e se matem. Não, não é assim, né, irmãos? Aí ele fala assim, não, aprendam uns com os outros, com longanimidade, mansidão, humildade, em amor. Então são várias culturas, irmãos, são várias culturas, né? Até você vê na parte da alimentação, né? Vocês lembram daquele rapaz que veio aqui na igreja que ele aceitou a Cristo Jesus? O nome dele é Felipe, né? E ele é do Pernambuco, ele é a esposa dele, né? E eles têm um costume de toda noite tomar uma tal de uma sopa de leite. E ela falando, é sopa de leite. Eu vou fazer sopa de leite. Eu falei, irmã, eu não tomo nem leite, como é que eu vou colocar o leite dentro da sopa e depois eu vou tomar? Não existe, irmã. Mas lá no Pernambuco existe, e ela faz todos os dias, e gosta. São culturas diferentes, entendeu? Que são inseridas dentro do contexto da igreja como muitas outras coisas. Aí ele continua no versículo de 8 a 10. Aqui também é algo para a gente ficar muito atento, porque parece que é um negócio meio que a gente não entende muito, né? Então ele está falando da unidade, está falando da diversidade. Agora olha só o que ele vai falar.
Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aí você fala, não entendi, foi nada. Estava de unidade, de adversidade, agora um tal de sobe e desce, subiu, desceu, foi, voltou. O que tem a ver com isso? Então ele está falando de Cristo Jesus, certo? Que primeiro desceu às partes mais baixas da terra. Isso aqui também é um paralelo com Salmo 168, acho que versículo número... Quem me ajuda a lembrar? 68, versículo 18. Quem projeta para nós aqui? Em nome de Jesus. Tem alguém que já achou aí? Então lê para nós, irmã. Amém. Então quando ele está falando sobre cativeiro e despojos, é quando tinha aquelas guerras que eles ganhavam os combates, eles traziam os despojos, aquilo que eles ganhavam, e chegavam e distribuíam para as pessoas, eles usavam nas suas comunidades. E agora ele está dizendo sobre isso. Cristo Jesus, que ganhou a guerra, ele tem um monte de coisa com ele, e ele está distribuindo para as pessoas, conforme a sua graça. Ele vai dando um pouquinho para cada um, de maneira que cada um receba alguma coisa. Então essa parte de descer às partes mais baixas da terra, irmãos, tem também duas linhas de entendimento que nós podemos pensar, e aí você vê qual que você acha melhor. Mas a primeira diz assim: ele desceu às partes mais baixas da terra. Algumas pessoas vão dizer que Cristo Jesus, quando morreu, ele foi até o inferno, até o Hades, e tomou a chave da morte das mãos do inimigo. Essa é uma linha de interpretação, foi até as partes mais baixas da terra. Ou, a segunda interpretação, é como está escrito lá em Filipenses, lembra? Que ele diz que Deus se humilhou, que ele era Deus todo-poderoso, sentado no trono, e ele resolveu abrir mão de sua glória e se transformou em homem. A maior humilhação de Deus, irmãos, olha só, a maior humilhação de Cristo, talvez não tenha sido ser espancado, ser esbofeteado, ser crucificado nu. Jesus Cristo foi crucificado nu. Talvez isso não seja a maior humilhação dele, mas a maior humilhação dele pode ter sido o fato de um Deus todo-poderoso se tornar homem como nós, padecendo e sofrendo e necessitando das mesmas coisas. Ele que era Deus agora, como diz lá aquela citação daquele padre, agora é uma criancinha pequena de colo, chorando por um bocado de leite da sua mãe, levado de um lado e para o outro. Pode ter doenças como nós, vai ao banheiro como nós, sofre como nós. Essa pode ter sido a maior humilhação de Cristo Jesus. Então quando diz que ele desceu às partes mais baixas da terra, fique com essas duas orientações, e aí você veja qual que você acha que é melhor. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Agora, a obra de Cristo Jesus, esse desceu é a obra de Cristo terrena, e esse subiu é a obra de Cristo celestial. Ele subiu até o céu, ele desceu, mas ele não ficou, ele retornou ao céu, a sua obra celestial. E aí, quando houve essa obra que Deus planejou na eternidade e o seu Filho executou, de descer e de subir, foi que ele repartiu os dons com as pessoas. Então lá no versículo 11 ele diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres ou doutores. Ele deu esses dons às pessoas, ele deu esses dons à igreja, e nós estamos ainda falando da diversidade de serviços na edificação da igreja, certo? A primeira parte nós falamos da unidade da fé pelo vínculo da paz, mas agora nós estamos falando da diversidade dentro da igreja. Então Deus deu esses dons às pessoas, do apóstolo, do profeta, do evangelista, dos pastores e dos mestres.
Às vezes é um pouquinho difícil de entender alguma coisa, porque também temos várias linhas de interpretação e de ensino com relação a isso. Então vamos começar pelo apóstolo. O apóstolo, irmãos, é aquele no sentido de enviado, aquele que envia a mensagem, aquele que manda a mensagem, e também aquele que ajuda na edificação da igreja, não local, mas a igreja universal, a igreja espalhada pela face da terra. Era como se o pastor Henrique agora, ele começasse a ajudar na implantação de outras igrejas. Seria o título de apóstolo. Ele seria um apóstolo? Algumas pessoas dizem que sim, outras pessoas dizem que não. Até brincam na internet, né? E dizem que apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom é apóstolo morto. E talvez isso seja verdade, irmãos, porque Deus, ele deu algumas coisas para os apóstolos que ele não vai dar mais para outras pessoas, que é aquilo que está escrito, e ele não vai dar para outras pessoas. Já deu para os apóstolos e ele já escreveu para nós. Mas existe esse apóstolo no sentido de enviado e na implantação de outras igrejas. Amém? Glória a Deus até aí. Profetas, irmãos. Profeta. Lembra que nós estávamos estudando aqui na própria carta aos Efésios, que ele diz assim que nós temos que orar e buscar a revelação da palavra? Não é para você sair por aí revelando a vida dos irmãos, né? O ministério Kodak, revela aqui, revela aqui, revela aqui, revela lá. Não, a revelação do entendimento. A palavra já está escrita, mas nós não entendemos. Aí você ora para que você receba essa revelação. Então o profeta é nesse sentido, de entender a palavra, de entender as estações que a igreja está passando, de entender as estações com que nós estamos passando. Irmãos, você pega as nossas vidas. Pega as nossas vidas. Hoje eu estou com quase 38 anos de idade, hoje eu estou numa estação. Eu preciso ter esse dom de profecia para entender a estação que eu estou passando no momento. E saber quais as ferramentas a serem usadas. Esse é o profeta. Mas ninguém tem mais esse dom de dizer assim, eis que o Senhor diz. Porque nós sabemos que isso já foi dado para os profetas e eles escreveram todo o cânon da Bíblia. Assim diz o Senhor, já foi dado para eles. Eles escreveram todo o Velho Testamento, aonde depois os apóstolos escreveram o Novo em cima daquilo que eles receberam de Cristo Jesus. Eu não tenho dúvida que Deus pode falar com as pessoas, usar pessoas para falar com outras. Eu não tenho dúvida. Sempre quando eu acho que Deus ele está falando com alguém, eu sempre digo assim para as pessoas, Deus tem colocado algo no meu coração, assim, assim e assado. E você ora com respeito a isso. Porque pode ser que Deus tenha falado, mas pode ser que Deus não tenha falado. Mas eu não ouso dizer, Deus manda te dizer, Deus manda te falar. Eu tenho muito cuidado com relação a isso. Pode ser que outra pessoa tenha mais autoridade, muito mais fé para isso, mas eu prefiro não fazer. Então eu prefiro dizer que Deus colocou algo no meu coração e peço para que aquela pessoa ore com relação a isso. Entendeu? É isso. E até o pessoal brinca, né? Que, às vezes, por exemplo, você pega, por exemplo, a Bia que está grávida, né? Então vou lançar uma profecia para ela. Bia, eis que eu te digo que o que você está esperando é um menino. E se duvidares no seu coração, será uma menina. Aí fica fácil, né, irmão, essa profecia, né? Eis que está esperando um menino. Mas se duvidares, será uma menina, né? Aí se por acaso não nascer o menino, eu falo, não, Bia, eu te falei. Você duvidou, então é uma menina, né? Então, eu procuro não usar esse termo, né? Mas profecia nesse entendimento, certo, irmão? Vocês entenderam? Glória a Deus por isso. E evangelista? Evangelista é daquele que tem o dom de pregar o evangelho para outras pessoas, né? A gente vê muitas pessoas em evidência que a pessoa realmente tem o dom. Por exemplo, vocês lembram lá do João Paulo, lá do Céu na Terra? O João Paulo, cara, ele é um evangelista nato. O evangelista, daquele que consegue discernir os tempos, consegue discernir as estratégias para poder entrar em lugares e pregar o evangelho. Esse é o evangelista. Porque hoje a mensagem, ela tem que entrar em todos os lugares. Por exemplo, na política, no campo financeiro,
né? Nós temos aí, por exemplo, o João Paulo, ele consegue entrar e pregar o evangelho, sabe onde, irmãos? Em festa rave. Irmãos, quem quer pregar o evangelho em festa rave? Vai lá você lá. Os caras lá, os caras muito loucos, tudo louco. Se consome muita bebida, muita droga. Ele tem estratégia. Ele tem estratégia. O Espírito Santo de Deus com ele, que ele consegue chegar lá e dizer: ei, Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida, se arrepende. Ele tem vários testemunhos por aí de pessoas que se converteram dentro das festas raves. O cara estava muito louco, cheio de droga, tinha mais droga para usar, abandonou. Ele disse: eu não quero mais, vou voltar para minha casa, vou embora. Evangelista, estratégia. Pastor Henrique, que trabalha na área da educação, né, pastor? Tem que ter estratégia, porque o Estado é laico. Tem que ter estratégia, irmãos, de ir pregando, aos pouquinhos minando a palavra do Senhor. E depois ele continua falando dos pastores. Pastores, aqueles que apacentam, aqueles que cuidam das vidas, certo? Às vezes as pessoas confundem, né? O pastor é aquele que prega, né? O pastor é aquele que está em evidência. Mas no contexto mesmo, o pastor é aquele que cuida das vidas. Às vezes você vai ter o pastor que ele é um pouco mais completo, que ele tanto apacenta as vidas e também tem o conhecimento da palavra e prega, mas às vezes você vai ter o pastor que somente cuida das vidas. Eu mesmo eu conheci um pastor, ele trabalhava comigo, trabalhei com ele 15 anos, e ele era um pastor nato, mas ele não era de pregar. Se precisasse pregar, ele pregava. Ele trazia para porque conhecia as escrituras, mas não era o chamado dele. Não era, mas ele cuidava demais das vidas. Um que chamava, ele ia visitar. Um que estava com problema, ele ia. E ele ia, e ele ia, e ele ia. Com amor. Você tinha que ver o zelo, o amor. Ele, para mim, eu tenho essa referência como um pastor acima da média. E ele casou a filha dele e o genro dele, mas aprontou uma com a menina e aprontou uma com ele. Cara, que eu vou falar para você, a maioria de nós estapeava o menino. Cara, ele orando, apacentando o menino, acalmando o coração do menino, acalmando o coração da filha. Sabe? É isso. E aí às vezes nós ficamos equivocados de achar que os pastores são aqueles que vão dar orientações para a gente resolver os nossos problemas. Tem muitos pastores por aí que estão sobrecarregados, enfadados com os irmãos. Sabe por quê? Porque os irmãos nunca resolvem o problema. Aí o casalzinho está lá com problema no casamento, o pastor vai lá. Aí problema no casamento, o pastor vai lá. Aí problema no casamento, o pastor vai lá. O problema no casamento nunca resolve, o pastor lá e o pastor lá. O pastor, não aguento mais, nunca resolve. E nunca resolve. Aí resolveu o problema do casamento, agora é problema financeiro. Aí problema financeiro é problema com os filhos. Aí problema com os filhos, volta para o problema do casamento de novo. Porque o pastor não é aquele que vai resolver os problemas. O pastor é aquele que vai edificar a sua vida, que vai ajudar você a receber a mensagem, o evangelho, para que você possa ajudar outras pessoas. E aí não é para ficar apagando incêndio, apagando incêndio. Eu creio que Cristo Jesus resolve os problemas das pessoas, claro que creio nisso, mas esse não é o foco. O foco é a pessoa ter uma conversão, uma mudança de mente, uma metanoia. Sabe por quê, irmão? Se Deus resolve o seu problema logo de cara, você vai embora. Se o seu problema é financeiro e Deus coloca R$1 milhão na sua conta, domingo que vem você não está mais aqui. Não está. Sabe onde você está? Lá, sei lá, na Disney. Está tirando foto lá nas redes sociais, nos barcos. Então é mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança de caráter. Então os pastores nos ajudam nisso, nessa edificação do eu interior, na mensagem. E aí por último os mestres, os doutores, aquelas pessoas que têm um conhecimento vasto da palavra. E aí você vê tem alguns exemplos no nosso meio hoje, né? Nós temos aí uma referência de mestre, nós temos aí Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, né? São mestres e doutores. Luciano Subirá, Leandro Vieira chegando aí agora, Luiz Hermínio. Esses caras são mestres, receberam esse desígnio do Senhor. Agora, irmãos, se nós formos pensar no todo no contexto, no pacote disso,
cada cristão deveria ter um pouquinho disso. Se eu sou um cristão, eu tenho que ser um apóstolo, eu tenho que ser um enviado, eu tenho que ajudar na implantação de todas as outras igrejas. Tenho ou não tenho? Tenho ou não tenho? Aleluia! Se eu sou um cristão, além de eu ajudar na implantação da igreja e ser enviado, eu também sou um profeta, consigo discernir os tempos e usar as ferramentas adequadas em oração. Eu também sou um evangelista, porque levo a mensagem, prego para as pessoas que estão necessitadas. Assim como um dia chegou em mim o evangelho através de uma pessoa, agora eu ajudo a chegar o evangelho na vida de outra pessoa. E também sou um pastor. Irmãos, quem é que está apacentando as vidas lá no seu trabalho? É o pastor Henrique? Lá na sua escola, quem é que está lá? O pastor Henrique está apacentando lá? É você, mesmo sem saber, mesmo com o título, é você que está apacentando o seu amigo, o seu colega. Ele que chegou, ora por mim, oro. Tenho. E você vai apacentando. E mestre, irmãos, tem como fazer tudo isso sem conhecer a palavra? Não tem como. Se você não conhecer a palavra, você não consegue fazer nada disso. Eu falava para os meninos hoje, eu falei assim, um dos requisitos para cantar no louvor, teria que estar em dia na leitura diária. Hoje é Mateus capítulo 9, está em dia? Quer cantar na igreja? Está em dia na leitura? Canta. Não está em dia? Não canta. Mas aí não vai ter louvor. Não tem louvor. Nós não queremos pessoas para tocar aqui? Pô, eu falei para eles. Vocês lembram da marca de som que tinha lá no passado, a Aiva? Todo mundo queria comprar um microsystem da Aiva, lembra? As caixonas desse tamanho. Irmão, nós compramos um Aiva e põe aquele para tocar. Ministro de louvor aqui. Porque nós não queremos tocadores. Queremos tocadores. Se a gente quiser, a gente vai contratar. Sabia que tem igrejas que contrata pessoas para tocar? Se a gente pagar, até a Ivete Sangalo vem cantar louvor para nós aqui, irmãos. Vem ou não vem? Vem ou não vem? Vem, mas nós não queremos. O que nós queremos? Pessoas compromissadas com a palavra. Nós queremos mestres, nós queremos pastores, nós queremos evangelistas. E não só para o ministério de louvor, isso deveria ser requisito para todos os ministérios. Eu vou fazer parte do diaconato, está em dia na leitura? Eu quero ficar na recepção, está em dia na leitura? Eu quero entrar para o ministério infantil, está em dia na leitura? Porque como é que você vai exercer ministério na igreja se você não lê a Bíblia? E como pode isso aí? Acho que não acontece aqui na nossa igreja, né, irmãos? Mas é nas igrejas do Mato Grosso para lá. Você entendeu, irmãos? Então, há esse disparate. Por que nós nos esforçamos tanto para estar lendo a palavra, estar meditando, estar orando? Porque é um absurdo você tentar fazer alguma coisa sem ler a palavra e sem ter essa comunhão e essa vida diária com Cristo Jesus, entendeu? Então, e eu digo assim que deveria ser requisito? Não, isso já é requisito. Nós não impomos isso para vocês, nós não colocamos isso em estatuto, mas isso moralmente já é requisito. Já é requisito, é moralmente. E aí vai de você ter essa moral de estar fazendo isso ou não. Aí você fala, alguém vai te fiscalizar? Não. Alguém vai pegar no teu pé? Também não. É você com Deus. Você que tem que ter esse entendimento. Porque se alguém estiver te forçando a fazer isso, não dá certo. Tem que ser por amor. Tem que ser porque você entende. Tem que ser porque você gosta. Tem que ser porque você acha que isso é bom e é necessário. É assim, irmãos, não é por força nem por violência, mas é por amor. Amor a Cristo e amor às vidas. Glória a Deus, estamos entendidos aqui sobre os dons? E aí ele continua no 12. Aí, qual que é o propósito de tudo isso? Falamos sobre a unidade da fé, falamos sobre a diversidade desses dons. E para que tudo isso? Isso é para o propósito de servir aos santos, a edificação do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Efésios 4:12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Todos os dons que Jesus deu ao povo, a uns,
é para a edificação do seu corpo, do seu edifício, para servir ao próximo. O foco do ministério não é resolver problemas, é preparar pessoas para servir os outros. É isso que nós temos que colocar na nossa mente. E aí, irmãos, há uma diferença entre obra que Deus está fazendo na minha vida e o ministério que eu exerço. O que é a obra que Deus está fazendo na minha vida? É o que Deus está fazendo em mim. É a transformação que Cristo está fazendo em mim. É uma desconstrução de toda aquela minha vida anterior de pecado, de engano, de maledicência, de sofismas. Ele está desconstruindo tudo isso e está construindo um novo fundamento. Isso é a obra que Deus está fazendo na minha vida. E o ministério é aquilo que Deus faz através da minha vida. É aquilo que Deus faz através da minha vida. Isso é o ministério que eu exerço. Que eu agora ajudo outras pessoas a receberem essa mensagem e a esse evangelho. Vou correr aqui, irmãos, que já está dando nosso tempo. 13. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, o propósito de tudo isso é fazer a nossa edificação, a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, a unidade da fé. Salmo 133, do 1 ao 13, diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Essa união, essa unidade da fé é que traz bênção e a vida para sempre. O conhecimento do Filho de Deus. Então Jesus pergunta aos discípulos: o que estão dizendo por aí quem eu sou? E a resposta deles vem assim: uns dizem que você é Elias, uns dizem que você é profeta. Mas ele pergunta diretamente para os discípulos e diz assim: e vocês? E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro rapidamente olha para ele e diz assim: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, irmãos, nós temos que conhecer a Cristo Jesus, porque cada um tem uma opinião sobre Cristo. Cristo foi um cara legal, Cristo foi um profeta, Cristo foi um grande líder. Mas e você? O que você acha que Cristo é? E Cristo é o Messias Salvador, o Filho do Deus vivo, o Deus Pai Todo-Poderoso que veio até a terra. Homem perfeito, irmãos, buscar homem perfeito. Irmãos, nós nunca vamos chegar a homem perfeito. Olha só, olha que coisa engraçada. Nós nunca vamos chegar a homem perfeito. Nunca, porque nós estamos no mundo de pecado, né? Nós temos pecado, o reino de Deus ainda não está pronto aqui neste lugar. Mas só que tem um detalhe: nós devemos buscar o tempo todo para ser esse homem perfeito, sabendo que nós não vamos conseguir, mas nós vamos continuar buscando a ser homem perfeito. Não podemos parar nunca. Nunca, não vamos conseguir, mas nós vamos tentar. Não vamos conseguir, mas nós vamos fazer. Nós vamos lutar para que a gente possa ser homem perfeito, para a gente chegar à estatura completa de Cristo Jesus. O nosso objetivo, irmãos, não é ser salvo, não é ser livre somente da ira vindoura de Deus e fugir do Hades, mas é ser semelhante a Cristo Jesus. Nós somos pequenos Cristos, pequeno Jesus, que estamos desenvolvendo esse caráter de Cristo, e estamos cada vez mais sendo semelhantes a Ele. 14, para que não sejamos mais, olha só, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmãos, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Você sabe que Deus, Ele aceita a nossa imaturidade, porque a imaturidade ela tem a ver com o tempo, com a idade, né? Se você pegar, por exemplo, você não pode cobrar, por exemplo, você vai pegar o filho da irmã Ana que está ali nos braços dela, você não vai cobrar dele uma maturidade de todos os dias sair para trabalhar, porque ele não tem idade para isso. Então essa imaturidade nós aceitamos e Deus também aceita. Mas quando ele tiver com 20, 22 anos, supõe-se que ele já tem que assumir a responsabilidade dele. E se ele não assume isso, não quer dizer que ele não tem maturidade, quer dizer que ele é infantil. Ele cresceu e se desenvolveu em idade, não amadureceu e é infantil. E é isso que o Senhor não quer que a gente faça, que a gente passe anos e anos e seja infantis. Meninos inconstantes, ora está bem, ora está mal, ora está bem, ora está mal. Você encontra o irmãozinho e fala assim: nossa, eu estou bem com Jesus, que alegria, que benção,
Daqui a pouco, uma semana, você encontra ele e fala, não, mano, eu tô mais indo na igreja, não. As coisas não estão dando certo para mim. Aí depois outro dia você encontra ele, não, agora voltei. Agora vai, agora é só vitória. Vitória. Aí passa 2 meses e fala, não, é a vitória lá, não deu certo não, irmão. Voltei para estaca zero. Não vou mais para a igreja, não quero mais saber esse negócio de irmão, de igreja, não. Crente então, nem pensar. Meninos inconstantes. Sobe e desce. Levados por todo o vento de doutrina, irmãos, olha só. Não é levados por todo o vento de heresia, é levados por todo o vento de doutrina. O irmão chega para você e fala assim, não, a doutrina é aqui, segue aqui, aí você vai. Aí chega o outro lá da outra igreja da atualidade e fala, não é ali não, é para cá, aí você vai para esse lado aqui. Aí a moda agora, a conferência, não sei da onde, os caras, é para cá, aí você vai para cá. Então um joga para cá, um joga para lá, um joga para cá, um joga para lá, e você não sabe para onde você vai. Eu costumo dizer para as pessoas que têm muita dúvida, o pessoal começa com muita dúvida. Ah, Davi, mas é idolatria, mas não sei o que, mas não sei o que. Eu falo, sabe que você não acredita em mim? Então faz o seguinte, pega a Bíblia, lê ela, destrincha ela e pede para o Espírito Santo te convencer. Ponto. Não precisa ficar acreditando em mim, nem dar, não. Você mesmo lê. E você mesmo tira suas conclusões pelo Espírito Santo. Então é levado por todo o vento de doutrina. Irmãos, e os irmãos ensinam por aí um monte de coisa. E aí os irmãos ficam sendo enganados por conta dessas coisas. Principalmente quando tem necessidade, irmãos. Quando tem necessidade, aí você vê o irmãozinho para lá e para cá, e para lá e para cá. Sabe, aí leva foto para orar não sei de quem. Corta o cabelo do filho, leva para orar não sei para quem. Aí leva o óleo ungido, joga na cama. Até brinquei com o pastor Henrique outro dia. Eu falei, pastor, eu não vejo a hora de eu chegar na porta da igreja de Land Rover, puxando uma carretinha com jet ski atrás e falar assim, pastor, unge meu jet ski aí, derrama o olhinho da unção nele aí, às vezes a gente usa assim um termo bem escrachado, né, irmãos? Mas você imagina o pastor Henrique aceitando isso, e lá, ungindo meu jet ski, espiritualmente Deus olhando lá de cima, vai falar, meu Deus, o que esses caras estão fazendo, velho? Tão louco, tão doido. Porque, irmãos, o olhinho, cadê? Tem um olhinho aqui? Acabou o olhinho, vai ter que ir lá na Conde Sargedas comprar mais. O olhinho vem da Conde Sargedas. O que é? Irmão, não adianta ser, o óleo não é para ungir coisas. O óleo é para ungir pessoas. Adianta você ungir o carro, pode ir lá ungir o carro, vai lá, derrama lá 1 litro de óleo lá em cima dele. Você vai sair, os caras vão bater nele. Você vai bater, ele vai quebrar. Não é para isso. O óleo é para ungir pessoas. E aí você fala assim, agora com o óleo eu estou totalmente protegido, nada vai acontecer comigo? Não. O óleo sabe para que é? O óleo, irmãos, é para que você saiba que esse óleo ele tem um cheiro. E agora a sua vida é para você exalar um perfume para Cristo Jesus. Com a sua vida agora você liberar um óleo, um cheiro para Cristo Jesus. Para subir nas narinas dele e ele dizer assim, nossa, como eu me agrado da minha filha. Olha as atitudes dela, ela tem temor, ela tem tremor, ela me obedece, é para isso, o óleo é para isso, irmãos. Mas os irmãos compra óleo, manda óleo, e aí tem até um exemplo, irmãos, não sei se isso é verdade, mas olha o que aconteceu, né? Existem princípios e existem doutrinas, né? Então a irmãzinha foi na igreja, ela falou assim, pastor, me dá esse olhinho aí, que eu vou levar para casa, porque o meu marido, ele está com uma dor no estômago, e não passa nunca, e sabe o que eu vou fazer? Eu vou fritar um ovo com esse olhinho, e vou dar para ele comer, porque ele vai ser curado. E o irmão, além de sofrer com a dor no estômago, ele ainda era alcoólatra. E aí o pastor falou, não, irmã, não sei o que, não, pastor, me dá, tanto ela insistiu, o pastor deu. Chegou lá, né, sabe como que é homem velho, né, irmãos? Eu fico vendo meu pai lá, dou risada, né? Minha mãe vai lá, faz a comida, aquela comida maravilhosa, né? Arroz, feijão, todas as misturas. Aí ele olha pra minha mãe e fala assim, ô Lúcio, frita um ovo pra mim. Minha mãe vai ficar doida, velho, com ele. Eu com a comida aqui, isso aqui é um ovo. Não, eu tô com vontade de comer um ovo. E o pior, ele tá com vontade de comer ovo e não frita, tem que fritar a mulher, né? Não vejo a hora de eu ficar velho e eu pedir pra Roberto, ô linda, frita um ovinho pra mim lá. Aí, irmãos, vai ver, a irmã levou o óleo pra casa. Chegou lá o marido dela, ela tá com vontade de comer um ovo, frita um ovo. Ela foi lá, pegou o olhinho, fritou o ovo, deu pro irmão. O rapaz,
comeu e foi curado da dor de estômago. E outra coisa, se converteu, não é mais alcoólatra nem nada. E aí nós podemos ensinar para as pessoas que fritando o ovo é curado das dores de estômago? Não, porque isso é um princípio, ela teve fé para isso, aconteceu com ela, mas nós não podemos ensinar para as pessoas que isso vai acontecer, porque isso não é uma doutrina. Nós não podemos, mas pode acontecer? Pode, certo? Depende da fé dela e depende da vontade de Deus, mas nós não podemos ensinar essas coisas por aí. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não ser levado com ventos de doutrina. A gente tem que saber o que é doutrina e o que é um princípio. Outra coisa que é um princípio, lembra lá em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos vendiam as suas coisas, chegavam aos pés dos apóstolos e deixavam? Chegou lá um casalzinho lá, dizendo que vendeu uma propriedade e falou um valor menor. O que aconteceu com os dois? Morreram. Eles mentiram dentro da igreja e morreram. Isso é um princípio. Porque você já pensou se todo mundo que mentisse dentro da igreja morresse? Não ia ter ninguém aqui. Está todo mundo morto. Certo? Isso é um princípio, isso não é uma doutrina. Entendeu? Então nós temos que saber o que é princípio, o que é doutrina, e não ser levados por vento de doutrina. Irmãos, Cristo Jesus, Deus não precisa de foto para curar. Deus não precisa de cabelo para curar. Deus não precisa que você derrame óleo em lugar nenhum para Ele curar. Irmãos, Deus é todo poderoso. Ele sabe todas as coisas, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Para Ele não tem dificuldade nem empecilhos. Não tem. Se Ele ainda não fez, é porque ainda não chegou o tempo e não é da vontade dEle. Mas não é porque você não está usando a foto. Não é porque você não está pegando o cabelo ou o óleo da unção, não. Você deve continuar clamando e pedindo a Ele. Sem esse simbolismo e sem essas coisas. Nos apegamos à pessoa de Cristo, à fé que Ele nos ensinou e à palavra dEle. Isso nos basta. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, uma só esperança, um único batismo de Deus que é tudo e em todos. Aleluia, glória a Deus por isso. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, em Cristo, antes seguindo a verdade em amor. Então, quando você vê muitas disserções e muitas diferenças, irmãos, você tem que seguir isso em amor. Não adianta brigar com o irmão, não adianta discutir com ninguém. Eu falava com a Roberta, né? A Roberta tem um rapaz lá no trabalho dela que ele fala um monte de coisa que não tem nada a ver. Eu falei, não, minha linda, você segue a verdade em amor. Se ele te ouvir, amém. Mas se ele não te ouvir, não adianta discutir. Não adianta colocar a goela abaixo. Você explica, ensina e clama ao Senhor com o Espírito Santo, o convença em verdade e em amor. E aí ele continua, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo, irmãos. Se ele falasse, crescesse só em uma única área da vida, talvez seria um pouco mais fácil. Mas, irmãos, é difícil crescer em tudo. Tem que crescer como servo do Senhor, tem que crescer como homem, tem que crescer como profissional, tem que crescer como uma pessoa da sociedade, como um irmão. Em todas as áreas da sua vida, você tem que crescer. E isso requer oração, palavra, busca pelo Espírito Santo, é completo, para que a gente possa chegar a esse vínculo da paz, a essa unidade e abençoar o corpo de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu encerro por aqui, só quero contar um testemunho para vocês, algo que eu vi essa semana, falando sobre unidade da fé, sobre a diversidade dos dons e o propósito de servir as pessoas. Todo mundo conhece o Mevan, uma igreja lá em Santa Catarina, fundada pelo Luiz Hermínio, e esse início de anos eles lançaram uma campanha intitulada Primícias. Era o culto do dia 1º ao dia 7, 7 dias de culto, 7 dias de orações, nas tardes, falando sobre primícias. E aí, irmãos, o primeiro dia que eu vi o culto, eu falei, nossa, as minhas lágrimas escorriam. Porque na hora da oferta, o Luiz Hermínio começou a dar algumas coisas. Uns livros que ele escreve, algumas coisas. Ele falou, tem mais alguma coisa para dar? Porque é culto de primícia, tem que dar. Irmãos, as pessoas levantavam das suas cadeiras com o que tinha e falava, eu quero dar o meu relógio, eu quero dar o meu celular, eu quero dar não sei o que. Eles começavam a trazer as coisas. O Luiz Hermínio falou, quem quer o relógio? Aí o irmãozinho falou, eu quero, tá seu. Aí trazia o tênis, quem quer o tênis? É 42, é seu. E os irmãos começaram a trazer um monte de coisa, muita. Começou a levantar os profissionais daquela cidade, dizendo assim, a mulher falou assim, tem alguém casando aqui? Eu vou dar o vestido
E o dia de noiva para noiva? Ah, eu estou aqui, pegou. Aí o outro levantou e falou assim, eu dou convite. O outro falou assim, eu dou a estadia na minha pousada. E aí levantou uma profissional de odontologia falando assim, ó, eu quero dar as facetas para aquele irmãozinho ali que não tem os dentes. Aí o outro protético falou assim, eu dou as próteses. E foram dando, e foram dando, e foram dando. Mas irmãos, um monte de coisa. O Luiz Emílio falou assim, eu trouxe uma oferta de casa que eu quero dar para esse rapaz do trailer daqui de trás. Tá aqui. E aí, irmão, surpreendentemente, levantou o irmão e falou assim, ó, Luiz, nós estamos dando o nosso carro para o Reuel. Deram o carro dele para o Reuel. Aí foi aquela alegria, aquele choro. Aí a esposa do Reuel levantou lá e falou assim, eu estou dando o meu carro para aquele casal ali. Aí daqui a pouco levantou o irmão e falou, nós estamos dando a nossa moto para aquele ali. Quando foi no outro dia, o Luiz Hermínio falou assim, irmãos, nós conversamos lá, eu, minha esposa e meu filho, e nós estamos dando a nossa caminhonete, uma picape, para esse casal aqui. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, Senhor? Os profissionais daquela região, aí você fala assim, mas ó, eu não tenho nada para dar. Irmãos, todo mundo tem algo para dar. Deus não deixou ninguém destituído de nada nesse lugar, e nem nessa terra. Todo mundo tem alguma coisa para dar. E eu fiquei surpreso quando uma senhora diarista foi lá na frente e falou assim, eu sou diarista e eu estou dando um dia do meu trabalho para limpar a casa de quem quiser aqui. Ah, meu Deus. Foi, nossa, cara, que coisa mais linda e maravilhosa. É isso que Jesus Cristo quer, a unidade da igreja, que nós prestamos atenção uns nos outros. E eu orava e eu dizia assim, Senhor, toca no meu coração, porque eu ainda não tenho coragem de chegar e dar o meu carro para uma pessoa. Eu deveria ter, Jesus, mas eu ainda não tenho. Eu tenho vontade, mas eu não tenho coragem. Eu sei que eu vou chegar um dia e eu vou dar o meu carro para uma pessoa, sem cobrar nada. Mas o Senhor trabalha isso em mim, trabalha isso em mim. Eu quero ajudar na edificação da sua igreja. Não é por dar as coisas, mas é para servir as pessoas. Servimos as pessoas. Os irmãos estavam dando aula de matemática, aula de inglês, advogados estavam dando consultas jurídicas. O cara que era coach estava dando aulas de coach para quem queria ir para os Estados Unidos para poder se apresentar em novos empregos. Meu, era coisa maravilhosa. Eu falei, isso é unidade da fé, aperfeiçoamento dos santos, o crescimento da sua igreja, nas partes materiais e nas partes espirituais. E aí o Senhor vem me moldando com relação a isso. Eu estava dirigindo e peguei uma moça, e ela entrou no carro, e ela começou a contar a vida dela. Ela falou assim, eu vim do Nordeste para cá com meu marido me largou, foi com uma outra mulher, me deixou com 2 filhos, eu estou sem trabalho, o único trabalho que eu tenho é uma casa que eu limpo por semana, lá em São Bernardo, e eu conheci o condomínio que ela estava indo. Eu falei, quanto você ganha? Ela falou assim, a patroa me paga R$130, eu ainda tenho que tirar a passagem. Eu falei, nossa, mas o apartamento lá é muito grande. Ela falou, só de banheiro lá tem 5, só de banheiro tem 5, e ela estava limpando por 130 e ainda tinha que tirar a passagem. E eu falei, como é que você está sobrevivendo? Sobrevivo com Bolsa Família, 40 de um filho, não sei o que, pago R$250 de aluguel. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor amado. Aí chegamos lá no local, e aí eu não tinha como cobrar corrida, né, irmãos? Já tinha falado toda a situação dela. Eu falei, irmão, você não precisa pagar a corrida. Ela falou, não precisa? Eu falei, não precisa. Ela falou, tá bom, obrigado. E aí você sabe como é que é, irmãos. Quem trabalha por conta, principalmente eu, sou muito fissurado nas minhas metas. É o tempo para ganhar o dinheiro, é as horas, é as viagens, é tudo estipuladinho. E quando não está tendo coisa, você fala, nossa, a meta está indo pro beleléu. E eu tenho minhas contas para pagar, meus custos para pagar. E mesmo assim eu falei, não, Senhor, é de graça. Talvez eu não entenda, mas é de graça. E aí eu sei que eu fui ficando ali. E aí peguei uma outra passageira. Aí para piorar as coisas, né? Deus vai nos ajudando, irmão. Vai apertando mesmo. Você acha que está difícil, vai ficando mais difícil ainda. A moça entrou lá no carro e falou, moço, esqueceram o celular aqui. Mano, não acredito, velho. Não acredito. Além de fazer a corrida de graça para a mulher, ainda tem que voltar na casa dela para deixar o celular para ela. Eu não acredito. Aí na hora do almoço, lá vai eu, lá na casa dela, lá em São Bernardo, bato lá na porta. Aí vem a sobrinha dela, falei, moça,
Peguei a sua tia aqui de manhã, ela foi trabalhar, deixou o celular dela aqui, está aqui o celular dela. Ai, moço, não acredito. Eu falei, nem eu. Toma aí seu celular, pelo amor de Deus. E o Senhor vai trabalhando isso em nós. Mas nós temos que ter contato com a palavra, buscando a palavra, que haja essa edificação. Veja que ontem, um casal aqui já ofertou para a igreja 10 cestas básicas, já tem abençoado no corpo. Já tem abençoado aqui no corpo. Agora, irmãos, aqui tem um versículo, eu não vou abrir a Bíblia aqui para poder ler, mas aqui onde a gente leu mesmo, em Efésios capítulo 4, ele está dizendo da justa parte de cada um para contribuir para essa edificação da igreja. A justa parte de cada um para a edificação dessa igreja. Agora a pergunta é muito bonito ficar vendo dos outros, é muito bonito ficar falando dos outros, e você? Qual que é a sua justa contribuição para a edificação da igreja? Não adianta dizer que não tem, porque tem. Deus deu todos os dons. Deus deu todos os dons para todos nós. Basta você querer. O que você é preguiçoso e frio, e não quer contribuir com a edificação da igreja. Uma igreja só cresce e só floresce, as pessoas é edificada com a ajuda de cada um. Financeiramente, tempo. Você fala, não tenho dinheiro. Vem limpar a igreja. Vem limpar a igreja, irmãos. Vem limpar a igreja. Ajude com alguma coisa. Não é menosprezo, não é nada. Você está ajudando na edificação da igreja. Você está envolvido em alguma coisa. Agora, o que passa na cabeça das pessoas são devaneios. As pessoas querem ser ricas. As pessoas querem ser prósperas. As pessoas querem resolução dos seus problemas. Só que ela não consegue mover um dedo mindinho para ajudar o próximo. Como é que vai ser abençoado, irmãos? Como é que vai ser abençoado? Se você quer tudo para você, hedonismo, é tudo para mim. Porque a palavra de Deus diz que não é para mim, é para nós. Não é para o eu, é para nós, é para o corpo. Para que o corpo seja edificado, para que o corpo cresça, para que o corpo se desenvolva. Então nós temos que prestar mais atenção no nosso irmão. Ame a Deus sobre todas as coisas, teu próximo para ti mesmo. Ore ao Senhor como característica de profeta, dizendo assim: Senhor, me dá discernimento para me saber qual que é a estação que o irmão está passando, para me poder usar a estratégia certa para poder ajudar ele. É oração que ele precisa? É visita? É grana? Usem isso. Usem esses dons para que a igreja se desenvolva. Em nome de Jesus.